Oi, pessoal. Boa tarde. Começando um minuto antes do horário a nossa live. Olá. Opa, temos pessoas... Oi, Bia. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gabriel, Carmen, Alair. Boa tarde. Gabriela. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Hoje, alerta de live sobre emoções. Então, vamos conversar um pouquinho com a Ana Paula, que daqui a pouco ela vai entrar. Ana Paula Konopatsky, psicóloga. Estou muito feliz de estar aqui nessa live. Eu não sei que número de live é essa, mas hoje é quinta-feira. Começou segunda, terça, quarta, quinta. Já é o quarto dia de live da Semana do Divórcio com Respeito, que faz parte do movimento Divórcio com Respeito. Idealizado pela Comissão da Advocacia Colaborativa do Conselho Federal da OAB. Oi, Ana. A Ana chegou. Vou convidar a Ana aqui para fazer parte. Você recebe o meu convite, Ana. Oi, Ana. Oi, Tudo bem? tudo jóia. Que bom, que alegria você Tô estar me aqui. Boa tarde. agradecer e te ouvir. Vamos ver se Ai, dá certo. tá me ouvindo bem? Agora tô. Tá? Ah, que legal. Eu coloquei um filtro do movimento de voz com respeito, mas ele não tá aparecendo aqui pro pessoal. Bom, enfim. Depois o filtrinho que tem eu apoio o movimento de voz com respeito. Aliás, para quem está nos vendo e quiser salvar esse filtro, no perfil do Divórcio com Respeito tem lá, ou se você buscar, vai ter um filtrinho que aparece lá, eu apoio o movimento de Divórcio com Respeito. E a gente fica até com a pele bonitinha, que eu tô aqui, ó. Ai, Ótimo, Ana, que, ale- precisamos. que alegria estar aqui com você, Ana. Eu acho que eu vou, antes de tudo, antes de te... Ó, que linda que você tá. Tô procurando um filtro, mas não acho. Não, é lá no final, acho que você tem que buscar, mas não sei se vai aparecer, porque eu tô Ah, nele, ele não mas tá aparecendo, Val. Ele não não tá aparece. aparecendo pra você. Eu acho que Tá. na live, por isso. Por isso, né? Bom, depois dá para colocar lá. Eu acho que um bom caminho é a gente começar se apresentando, né? Ou talvez não, já sei. Um bom caminho eu queria contar para vocês o seguinte. Esse movimento ali do divórcio com respeito, essa semana faz parte do movimento Divórcio com Respeito, como eu comecei um pouquinho contando antes da Ana Paula entrar aqui, que é um movimento idealizado por integrantes e pela Comissão da Advocacia Colaborativa do Conselho Federal da OAB Nacional, né, da OAB Nacional. Ele é também, é, ele é também recebe o patrocínio, não é o patrocínio, ele recebe o apoio do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que é um instituto que capacita profissionais para trabalhar com direito colaborativo, na área do divórcio, na área empresarial, com práticas colaborativas. A Ana Paula Konopatsky, que é uma psicóloga capacitada pelo BPC. Eu sou não só capacitada, mas também sou diretora do Instituto. Essa semana que está aqui acontecendo agora em agosto, ela aconteceu ano passado, em dezembro. E quando a gente criou esse movimento, a gente fez uma carta aberta para a sociedade, pediu a adesão de várias pessoas. Eu acho que a gente deve estar na casa de umas 500 ou 600 pessoas que aderiram a essa carta. E eu queria ler a carta para vocês, porque é muito bonita, assim, ela foi assim redigida a muitas mãos, né? E ela conta bem o que é o objetivo do movimento e dessa própria semana aqui. Então, o nome da carta é Divórcio com Respeito, Carta Aberta à Sociedade. Começa com um trecho de uma música, de uma canção do César Lacerda, que diz: eu vou te contar que tudo um dia vai passar. E essa dor que te machuca, te assombra no escuro, 20 anos ou 98 vidas no futuro, eu te digo, tudo acaba. Isso também vai passar, né? Então a carta começa assim: e depois ainda seremos. E porque isso é tão real e verdadeiro como a dor que nos aperta ao final de um casamento, é preciso um fazer diferente, um fazer responsável, atento e cuidadoso. O divórcio é um fenômeno com impacto social.
E se for mal gerido, ele pode resultar na ruína emocional e financeira de filhos, famílias inteiras, empresas e até mesmo instituições. Há um sem números de pesquisas, notícias e artigos a nos apontar o empobrecimento financeiro e emocional das pessoas que têm o seu destino torcido por divórcios intermináveis, pautados pelo ódio e na litigância abusiva. Isso se agrava ainda mais quando somos apoiados por amigos, parentes ou profissionais que engrossam essa coluna de ar, aquela responsável por verdadeiros tornados, divórcios tornados, a girar de forma violenta e potencialmente perigosa, arrastando a tudo e a todos. Exatamente por isso é chegado o tempo de nos afastarmos de uma visão patológica do divórcio. É preciso retemperar o nosso entendimento sobre essa que certamente representará uma de muitas fases das nossas vidas, ou das suas vidas, para você que está passando por um divórcio e está nos assistindo. Divórcio é transição, não é destruição, não é guerra, ou não deveria ser. O dicionário nos dirá que respeito é palavra filha do latim, respectus, particípio passado de respicere, que significa olhar outra vez. De ré, de novo, mais specere, olhar. Algo que merece um segundo olhar e que, portanto, merece ser considerado. E isso tem tudo que ver com esse movimento, que é também um convite. Um convite ao respeito, a você, aos seus filhos, à sua família extensa, avós, sogros, cunhados, aos seus amigos, às suas amigas e, por que não, às suas memórias. Estou falando e estou me arrepiando aqui, gente. Divórcio com Respeito é um movimento idealizado pela Comissão Especial da Advocacia Colaborativa da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que recebe também o apoio do Instituto de Advogados de Minas Gerais, do IBDFAM, inclusive, do Instituto Brasileiro de Direitos de Família. O nosso objetivo é conscientizar a sociedade brasileira da importância da gestão responsável e eficiente dos conflitos familiares. Divórcio com Respeito protege os seus filhos, a sua saúde mental, os relacionamentos, o patrimônio e as boas memórias. Essa é a nossa Ai, carta. que lindo, né? Não é bonita? Eu acho que a gente não podia deixar de lê-la novamente para o pessoal, né? Ai, Eu acho Ana, super legal a gente poder inaugurar essa conversa com esse texto, que é um texto que mobiliza tanta coisa na gente. Quando você foi falando que foi se arrepiando, eu aqui também fui, sabe? Pensando em tudo que a gente tenta chegar perto quando a gente está nesse período, né? Que é tão delicado. pois é, pois é. Que bom que também te tocou essa carta. Espero que tenha tocado o pessoal que está vendo aqui e os que vão ver depois dessa live. Eu acho que depois dessa leitura, um bom caminho é a gente começar se apresentando, né? Eu vou falar aqui muito brevemente. Eu contei um pouquinho quem eu era, mas eu falo de Curitiba. Eu sou advogada colaborativa, sou mãe, sou vó, né? E estou aqui para conversar com vocês. Integro a comissão da advocacia colaborativa da OAB Nacional, por isso estou aqui. Né, junto com a Ana Paula nessa live. E sou colega de trabalho da Ana Paula em estudos, né, na área das práticas colaborativas já há um bom tempo. Daí o convite para a Ana para a gente falar das emoções e a importância do profissional da saúde mental, né, em meio ao processo de divórcio. Ana, e você? Quem é você na fila das emoções? Nossa, que pergunta difícil. Olha, eu tô aqui, primeiro, eu tô super feliz de estar aqui, porque quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa das redes. Eu não sou uma pessoa que facilmente faz uma live. Mas eu acredito muito nisso que a gente está construindo e conversando através desse movimento Divórcio com Respeito. Eu sou psicóloga, eu sou uma analista em formação, faço parte do grupo psicanalítico de Curitiba, eu sou parte do IBPC porque me sinto muito feliz em ter feito a formação, né, em práticas colaborativas. Eu acho que é um trabalho que me pegou por aquilo que me toca, sabe? Pelo que eu entendo que a condição da gente ficar perto de emoções que nem sempre a gente se dispõe a estar. E apesar de
de psicóloga e de analista em formação e de ser humano em desenvolvimento, eu sou alguém muito. Eu acho que eu queria dizer isso, assim, eu falo do ponto de vista de alguém que acredita muito no ser humano, sabe? Eu acho que os piores momentos, eles ainda podem ser excelentes possibilidades, mesmo quando a gente não consegue sentir que tem uma oportunidade ali. E é por isso que a gente precisa de mais pessoas perto nessas horas. Isso que era uma apresentação, ó. Já começo a Dá? falar de outras coisas. Não dá, Ah, não consigo. já vamos aquecendo, vamos aquecendo. Bom, uma psicóloga que acredita muito no ser humano, que vê as oportunidades, né, nos conflitos, enfim, é maravilhoso, né? Acho que era é mais do que o esperado do teu trabalho, né? É um desejado, assim, né? Uhum, Eu acho que eu converso um pouco muito com isso, né? Eu até fiz um roteiro para a gente não se perder e, enfim, ficar prestando atenção no tempo aqui. Eu comecei divagando que a gente sabe que divórcio é uma das crises que mais impacto provoca na vida das pessoas. Isso tem sido dito em todas as lives anteriores que aconteceu aqui. Muito se fala que para a um sentimento de morte, né, de morte seguido com rejeição. Quer dizer, além de ter a morte de um relacionamento, ainda há também o sentimento de rejeição para alguns, de dor, de culpa, de vingança, de ódio, de dúvida, de confusão. Tudo isso a depender, caminha junto com o divórcio. Né? E isso tudo uhum. desencadeia sofrimento, desencadeia estresse. Isso tudo já a gente vem falando aqui nas lives e é o que a gente vive mesmo. É um sarapatel, né? Eu diria, de emoções. Foi boa E essa. é o sarapatel, né? Porque sarapatel é aquela. Eu sempre usei essa expressão para. Tem de um tudo ali, né? Então tem de um Uhum, tudo mesmo. É um caldo que a gente recebe como. Como advogado, a gente recebe isso no escritório também. Né? Eu tenho aí uma estrada de treinamento, de capacitação, por conta das práticas colaborativas ou da formação em mediação teórica, de ampliar a minha escuta, de abrir espaço no meu escritório para ouvir a história da pessoa que chega ali, a história dessa família, para me afastar um pouco da escuta seletiva, aquela escuta típica do advogado, e tudo bem, do advogado tradicional, que está preocupado em ouvir os fatos que contribuem para encaixar nas caixinhas das questões que precisam receber tratamento no divórcio, que é uma figura jurídica, né? Que é, enfim, por meio dela que se põe fim ao casamento, e tem questões práticas e objetivas que precisam ser tratadas. Minha escuta já está no outro lugar, assim, né? Mas eu tenho as minhas limitações técnicas, né? Eu não sou, a minha formação é jurídica. E o papel que é esperado de mim, do meu cliente, é de uma advogada ainda que colaborativa, né? Aí eu pensei, do jeito da gente gerar uma reflexão nessa conversa, assim, primeiro, assim, até sendo um pouco direta, é quando que você acha que é recomendável, né? Pensando em tudo que eu falei, desse caldo, esse sarapatel de emoções que vem pra gente, que é recomendável uhum, as pessoas, porque é esse o objetivo dessa live, falar do papel do profissional da saúde mental. Quando é recomendável para a uhum. pessoa que está no processo de divórcio contar com o auxílio de um psicólogo, né? Que sinais ela tem que estar atento, né? É sempre, eu preciso sempre ter, eu sei que tem um custo, a vida, né, das pessoas é muito mais complexa do ponto de vista financeiro, nem sempre a gente consegue abraçar, mas quando que você, na tua opinião, pela tua experiência de vida e profissional, Ana, você acha Uhum. recomendável? Bom, eu acho que a gente tem que ver o momento, né? Eu vou fazer primeiro uma resposta partindo do entendimento que a gente está falando de um casal que já chega no advogado, que já tem um entendimento de que aquilo está dado, né? Houve a escolha pela separação, pelo divórcio. Eu acho que os indícios que a gente vai tendo é muito na equipe, né, Val? Pensando nisso que você falou da tua escuta, o que a gente identifica que acaba emperrando o trabalho de acontecer, né? Primeiro, eu acho que situações onde não se consegue evoluir no diálogo, né?
Chega naquele momento onde uma pessoa fica muito insistente num ponto, a outra muito insistente na contrariedade àquele ponto, e aquilo não se dissolve, não se desenvolve, sabe? A gente não consegue dialogar mais sobre aquilo num nível de civilidade, de entendimento de que esse processo é doloroso para ambos e que não é uma questão de o certo contra o errado, né? Eu acho que nessas horas, o nosso trabalho do profissional de saúde mental dentro do que se espera de um divórcio com respeito, do uso de práticas colaborativas, de lançar mão de um outro profissional de uma outra área, entra nesse momento como um auxiliar, né? E um auxiliar mais do que para uma pessoa, né? Porque uma das coisas que eu escuto com muita frequência é assim: ai, mas eu preciso chamar o psicólogo porque eu não tô bem, sabe? Que é uma coisa natural, que a pessoa sente assim que alguém está me indicando um psicólogo porque então eu estou bloqueando, eu estou acima do nível que eu deveria estar, ou eu estou abaixo daquele outro que está mais estável na decisão, e não se trata disso. A gente vai acolher aquele processo que envolve aquele casal que está precisando conversar sobre uma coisa muito dolorosa, que é o rompimento do sonho, do desejo de estar junto, daquele modelo mais pensado anteriormente como ideal para nós, né? Que ninguém casa pensando em se separar, a gente casa porque a gente quer estar junto, e de repente lidar com isso vira um turbilhão de emoções, como você coloca ali na tua fala. E quando esse turbilhão de emoções, para um é de um jeito, para outro é de outro, como deve ser sempre, o que acontece é que essas questões que precisam ser discutidas por ambos, com o entendimento que nós vamos tomar decisões para o para frente, né? Às vezes a gente precisa cuidar desse processo junto com alguém que possa ter condição de ouvir os dois e o advogado, né? Isso é Para que ótimo. isso aconteça. Porque o que a gente está falando? A gente está falando de lidar com a dissolução de um casamento de uma maneira que fique razoavelmente bom para todo mundo. E para que o advogado possa fazer isso, ele também precisa sair um pouquinho dessa coisa da objetividade do isso está certo, isso está errado, isso cabe aqui, isso não cabe lá, porque aí a gente entra num triângulo, né? São três vértices ali tentando fazer alguma coisa. E aí, quando entra um profissional que vai poder fazer essa escuta ampla do todo do processo, a gente pode ter uma condição de sair de impasses, sabe? É quase como, eu entendo assim, usando um pouco de um termo que talvez não seja tão... Ele não se presta a isso que eu vou dizer, mas é como se a gente entrasse como um ego auxiliar, assim, sabe? Uma outra mente que vai ter um olhar um pouco mais amplo sobre o processo, sobre esse todo, e, portanto, eu não vou chamar um profissional de saúde mental porque um ou outro está desestabilizado, eu vou chamar um profissional de saúde mental porque é um processo difícil, né? E que pode contar com um auxílio a mais no sentido de trazer para a mesa um outro ponto que talvez me permita ir além daquilo que a dor me impede de ver. E sabe, Ana, ouvindo você, eu penso assim, a gente percebe muito nos nossos escritórios, e quem aí é advogado está vendo, ou talvez quem ouvindo, né? Ouvindo, ou quem está passando por esse momento, que é, são decisões muito duras e objetivas que a gente precisa convocar essas pessoas a tomarem, né? Algumas elas são passíveis de serem alteradas, né? Guarda, alimentos, enfim, tudo é muito dinâmico no que diz respeito ao filho, elas não são imutáveis. Mas no que diz respeito a patrimônio, partilha, enfim, algumas questões objetivas, elas são, eu diria, pelo menos naquele desenho, imutáveis, são decisões que precisam ser tomadas.
E essas pessoas, elas não estão, muitas, em condições de tomar decisões, elas estão muito desequilibradas emocionalmente, né? E eu acho que um dos papéis que eu vejo do auxílio, de contar com o auxílio do profissional como você, né, psicólogos, Dessa é área, né? ajudar as pessoas a virem para um lugar de racionalidade para tomada de decisão, para uma tomada de decisão consciente, né? Que ela tenha condições de analisar as opções, as alternativas que a gente levanta com mais racionalidade, né? Porque é um momento muito duro da vida para muita gente e ainda assim eu tenho que tomar decisões. Como assim, né? E é isso É. que, então, vem para isso, né? Para ajudar ao equilíbrio. A gente tem recurso como advogado até um certo limite, né? Uhum. E ainda bem, quando eu conheci as práticas colaborativas, que eu entendi, pô, isso é um lugar genial, porque um conflito familiar ele é 95% emocional. Ele é 5% jurídico. Eu falei isso na minha primeira live e isso é uma estatística do meu índice Valdirene de análise, entendeu? Não tá Dataval. um dataval, porque é pela experiência. Então, se é 5% jurídico e 95% emocional, eu não vou prestar um serviço adequado, ou talvez eu não vou atender inteiramente aquele conflito ali, né? E eu posso me munir de pessoas, ou pelo menos indicar para o cliente isso, assim, né? Especialmente, assim, tipo, uma das outras questões que eu coloquei para você, assim, como é que o trabalho de vocês nos ajuda, eu penso, né? E eu coloco isso na forma de uma pergunta, né? Como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a viver melhor com a decisão que eles tomaram sobre o fim do casamento? Porque é difícil bancar essa decisão, né? Para quem banca ou para um casal que banca, como é que a gente pode contribuir, assim? Como que você vê isso, né, como profissional da saúde mental? Pois é, quando a gente está nos nossos grupos de estudos, nas nossas conversas, nas rodas de conversa que a gente tem sobre esse trabalho, né, é uma coisa que eu sempre estou sempre provocando todo mundo a pensar junto, porque eu não sei se a gente consegue ter respostas fechadas sobre tudo isso que a gente está falando, sabe? Mas tem uma coisa que é um ponto que eu penso que a gente precisa começar a privilegiar, que é a questão dos limites que a gente tem em relação à elaboração de cada um no seu momento de crise e a questão do tempo, sabe? Eu acho que um casal, quando chega para um advogado, e às vezes quando chega para um psicólogo num momento de crise, o pedido é sempre assim: vamos resolver, precisamos resolver isso. Precisamos resolver, está muito sofrido, não dá mais. E às vezes não, eu acho que em 100% dos casos, essa busca pela resolução, ela chega no momento onde já está todo mundo muito desgastado, está todo mundo muito cansado, está todo mundo muito ferida aberta, sabe? E às vezes isso é alguma coisa que vai fazer com que essa pessoa tome decisões um pouco equivocadas, né? Eu, eu acho que eu muitas vezes falei sobre isso. Eu vejo homens que dizem assim: ai, tá, não quero nada, não quero me incomodar, aceito tudo, né? Não pensa naquilo, naquele momento, quais são os efeitos daquilo para frente na vida dele, né? Porque quer se livrar do problema. Escuto mulheres dizendo assim: eu não quero brigar, eu não aguento mais brigar. Então, assim, tá, faz aí como se achar. E eu acho que lidar com isso é aí que a gente entra, né? O Uhum. advogado com essa condição de poder dizer, não, peraí, vamos entender o que está nesse livrar-se da angústia, né? Aceita tudo. Não dá, a gente não vai ficar bem depois com esse aceitar tudo que nesse momento parece o melhor negócio. Mas, por outro lado, a gente vai sofrer ao ter que tomar uma decisão que é olhar para o. Nós não chegamos a um acordo os dois. Então, eu acho que as duas coisas estão muito conectadas. Como é que a gente ajuda eles a se sentirem mais confortáveis com as decisões, fazendo esse processo de outro jeito, né?
tolerando que às vezes eu também vou ser aquela que vai ter que frustrar essa pessoa em algum momento que está querendo se livrar da dor rapidamente e dizer assim para ela, olha, no teu lugar eu também gostaria de não ter dor. Não para decidir esse tipo de coisa que a gente está decidindo aqui. Mas não dá. Como não dá, então assim, eu não vou conseguir fazer uma prospecção de muito tempo lá na frente, porque como a gente ouviu aí em alguma live, o luto vai para trás, né? E a vida segue para frente. Então, como é que a gente encontra essa possibilidade? Eu acho que no trabalho que a gente faz nas práticas, isso tem a ver com os acordos provisórios. Eu acho que é isso, sabe? Então, calma, não dá para jogar lá na frente. Vamos ver o que dá agora, até que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para prospectar melhor o futuro mais longo. Você está me falando aqui, são duas tábuas, né, de salvação. A Jennifer usou uma metáfora da pessoa que está, Jennifer na primeira live, né, que é advogada colaborativa, ela falou, usou a metáfora de você decidiu se divorciar, você está nadando no mar, você não sabe o que tem lá né, você não sabe o que tem lá na frente, você está nadando, você está se afastando de um lugar que você conhecia, você está indo para o outro, você não sabe, mas às vezes está muito longe e, pô, se você não receber algumas tábuas ali, algumas boias para você respirar um pouco e chegar do outro lado, arrisca você se afogar, se não dá. Uma das boias que ela disse é o acordo provisório, né? Que você utilizou agora, né? Para, pô, não consigo chegar lá. Eu acho que a outra boia são os profissionais de saúde mental. Né? Nossa, Porque exato. às vezes, exatamente, porque às vezes a pessoa tem consciência, assim, tipo, como eu te disse, se eu não trabalho a pauta subjetiva, as emocionais, ela endurece a pauta objetiva. E eu não saio do lugar com a pauta subjetiva. Eu posso muito fazer todo um trabalho, né, um trabalho de uma negociação baseada em interesses, tentando escavar os interesses que estão por cima das posições, eu quero a casa é minha, eu quero isso, né? As posições de eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu também quero essa casa, os dois ali, e tentar entender por que você quer isso. Vou fazer um trabalho de negociação, mas se chegar no momento que eu tô inseguro, eu tô me sentindo rejeitado, tô insegura. Puxa, isso é um bom nó para trabalhar junto com o profissional da saúde mental, Isso, né? Essa insegurança, isso. por que essa insegurança? O que você precisa para você se sentir mais seguro, para a gente poder avançar? Eu vejo isso, assim, são que vocês trabalham num processo que eu não sei se está correto chamar, né, Ana? Psicoterapêutico, pontual, enfim. Não sei se também precisa dar nome para as coisas. Eu acho importante a gente separar, sabe? Porque às vezes as pessoas também se protegem um pouco desse momento de colocar o profissional de saúde mental na participação desse processo do divórcio, porque entende que então vai ser meio que obrigado a fazer uma terapia. O que nós vamos fazer nesse lugar de atendimento não é um processo psicoterapêutico. O que a gente vai fazer é um acompanhamento de uma crise, a gente vai trabalhar muito pontualmente, então é quase como se a gente fizesse um auxílio psicológico, uma orientação emocional para aquele momento específico de crise. É muito diferente do que se faz em psicoterapia e é o extremo oposto do que se faz, por exemplo, numa análise. Porque eu não vou entrar em questões de desenvolvimento, de transformação, de expansão de mente com uma pessoa que está vivendo isso que um divórcio promove, que a gente sabe que a gente está lidando com muitas sensibilidades e com coisas que exigem que a pessoa tenha capacidade de pensar preservada. Né? É muito legal você explicar isso, Ana, porque, claro, para quem está nos vendo ou vai nos ver depois, a gente está muito falando aqui do papel do profissional da saúde mental num contexto de prática colaborativa também, pode ser, né? Ou não exatamente numa prática, no modelo de uma prática constituída, clássico, né? Com a assinatura de um termo de não litigância, para quem não conhece, a gente pode explicar melhor em uma outra live, porque esse movimento ele abarca todo tipo de divórcio. A gente está falando que em qualquer caminho de divórcio que eu escolher, seja no litigioso até, seja no colaborativo, na mediação, seja qual caminho, todos eles podem ser permeados, né, pelo respeito e pelo diálogo. E em todos eles eu entendo que o profissional da saúde mental ele é super cabível para esse trabalho que você está dizendo aqui, um trabalho para esse momento de vida, né? Que não é um trabalho
como você está me Psicoterapêutico, né? É um psicoterapêutico, trabalho né? pontual, breve, localizado para aquela situação específica, Sim, né? sim. Ele é muito focado. E isso não impede que a pessoa que tenha um primeiro contato com a profissional de saúde mental, por exemplo, se sinta disponível para fazer um trabalho emocional depois. Porque entende lá que lhe ajuda, porque percebe situações que precisa desenvolver emocionalmente em si, uma série de razões isso pode acontecer. Isso não impede, é ótimo. Vamos encaminhar isso também. Mas aqui, nessa proposta, não é psicoterapia, né? Sim. É um auxílio muito bem embasado tecnicamente, quer dizer, não é o que a Ana Paula acha da sua vida, não é isso, né? Eu sugiro que você aceite o acordo X ou a briga Y. Não, não se trata disso. Se trata da gente compreender. Olha, até que ponto esse não que você está dando aqui para essa pessoa nessa situação fala de alguma escolha genuína sua que vai reverberar positivamente para você, ou fala desse momento de você estar querendo simplesmente brigar, Se porque você vingar. É. quer acabar com aquela sensação de que você está sempre perdendo. Porque isso pode acontecer. E aí eu não estou falando de que isso aconteça com um lado ou com o outro. Isso é pertinente à vivência da emoção. Quando a gente chega num desacordo relacional, e em geral as pessoas têm dificuldade de ver isso, porque várias razões podem desembocar numa separação, né? Então, assim, o nosso trabalho vai ser tentar sair um pouco desse senso comum de a culpa é de quem e entender qual é a minha parte, né? Que responsabilidades eu vou ter naquela situação em que eu estou inserida. E quando a gente está doído, a gente quer alguém que diga assim, não, tadinho de você, né? Tá sofrendo porque alguém fez alguma coisa ruim para você. Sabe aquela história que a gente aprende pequenininho? Do tipo, mãe, bati o pé na cadeira e aí a mãe vai lá e diz assim, ai, que cadeira boba, né? Tava aí no meio do caminho. Quantas vezes eu vejo isso acontecer no meu entorno? Que é um jeito carinhoso da mãe acolher a dor do filho, dizer, ó, filhinho, você é maravilhoso, você é especial, né? Não é que você precisa andar para frente e olhar onde você está pisando, é que a cadeira estava no lugar errado. Tá, isso tem um lugar ali na infância que fala de outro momento de vida. Quando a gente está falando de divórcio, casamento, relação, a gente precisa estar num nível de maturidade emocional um pouco diferente. E nem sempre é possível. E aí, o profissional de saúde mental vai atuar nessas questões, como um auxiliar, como alguém que vai te ajudar a se situar num momento de decisão que vai reverberar para frente na tua história. E se houverem filhos envolvidos, que em geral é o que a gente mais trabalha, a gente vai acolher a nossa responsabilidade como pais de cuidar que aquele momento nosso não seja uma ferida que a gente está provocando no nosso descendente, no nosso filho, sabe? O modo como a gente, se eu estou entendendo bem, o modo como, na presença de filhos, né, o modo como esse casal, esses pais, decidem resolver o conflito deles, em alguma medida é pedagógico, né? Ensina muito. Alguém já falou aqui nessa live, ensina muito para os nas lives aí, né? Ensina muito para os filhos o modo como ele pode solucionar os conflitos que ele tiver no futuro, né? Então o divórcio nunca é só do casal, é um pouco cruel isso, porque eu vejo uma fala muito comum de que a pessoa está vivendo um momento de solidão incrível, né, de dor sobre aquele afeto, aquela relação que acabou, mesmo quando os dois sabem que precisa acabar e que não tem traição, e que não tem outras questões, mas enfim, aquele projeto de vida acabou. Tem dor, tem luto, né, de uma história. E mesmo diante disso, assim,
quando a gente fala aqui no escritório, veja, você precisa pensar nos seus filhos, no seu entorno, né, na rede de apoio, nas famílias, na família extensa, enfim, porque todo mundo é afetado. E aí rola um sentimento de injustiça. Como sim todo mundo é afetado? Eu tô sofrendo, né? Essa é a minha dor, né? Eu É o quero que o meu resto momento, eu né? quero que o resto se dane, mas não dá para ser assim, né? Não dá para pensar assim, porque tem o divórcio, ele é social, né? Ele, em alguma medida, Então, ele até dá para ser assim. E a gente até vê que as pessoas, né, conseguem fazem isso. fazer esse negócio. Só que o preço acaba sendo muito alto, sabe? Eu vejo assim, até tem uma história assim de uma pessoa que eu recebi no consultório há uns, sei lá, 10, 12 anos atrás. Eu nunca mais esqueci, porque era uma pessoa que vinha de um casamento de 30 e tantos anos, é, assim, onde os dois achavam que aquilo seria eterno, eles tinham um acordo de que independente de qualquer coisa que acontecesse, eles seriam enterrados naquele, sabe, junto, assim, não sei como é que Juntos. chama aquilo, no terreno lá do cemitério. Lá, E pasme você, que o único problema que eles tiveram na dissolução do casamento foi que um continuava querendo ser enterrado lá, junto com aquela mulher, e o outro não queria mais. Todo o resto tinha sido resolvido numa boa. Mas isso, não. Ah, não. A eternidade, sei lá o que vai acontecer, aí é demais para mim. eu preciso Né? estar junto com você na outra vida, né? É, uma coisa assim. Então, assim, é curioso, né? Porque a gente pensa assim do lado de fora, e aí eu tenho um jeito de trabalhar que é muito também poder dar risada de vez em quando de algumas coisas, porque é tão pesado, né? Se a gente for levar tudo ao pé da letra, né? É, tem um pouquinho Mas de. Pô, você falando agora de túmulo enfim, né? Essa outra vida. Eu separei aqui para a gente conversar também um pedaço, a live do Cláudio Tebas com a Marília Oliveira Teles e o Alexandre Coimbra, que é psicólogo, o Cláudio é palhaço e educador, enfim, escritor, e a Marília é advogada e mediadora, aconteceu na terça-feira à noite dessa semana aqui do Movimento de Força com Respeito, tá lá salva, e o assunto era luto, o assunto era também o livro que eles escreveram juntos, de mãos dadas, que eu acho que tem tudo que ver com o trabalho de um psicólogo, que é de mãos dadas em alguma medida que está ali para nos auxiliar. Eu acho que o Alexandre auxiliou muito o Cláudio no momento do falecimento da mãe dele, do luto que ele viveu, né? A mãe morreu ano passado, se não me engano. E o assunto luto. E eu tomei nota de algumas falas do Tebas aqui, do Alexandre, que foram maravilhosas para a gente refletir juntas aqui. O tá. Tebas, ele disse que é preciso uma aldeia para cuidar do enlutado, que é muito difícil passar pelo luto sozinho, né? Passar nesse momento. E ele diz também que o luto, eu tô lendo aqui, né? É uma espécie de parto. Quando a gente passa por uma perda tão importante como a do divórcio, ele disse, né? É como se a gente estivesse fazendo nascer uma nova pessoa de você mesmo. E o parto é dolorido, gente. O parto não é fácil. Para quem nasce, né? E para quem, eu digo que E para quem nasce, está parindo, né? para quem está parindo, porque eu já me perguntei, será que é frio quando a gente nasce, né? Como é que é quando a gente nasce, né? Eu fico me perguntando. Deve ser muito esquisito nascer, né? E já o Alexandre, ele disse que no luto, o Alexandre Coimbra, psicólogo, no luto a gente cai num buraco que é um útero, ele usou essa metáfora, né? Em profunda sensação de vazio, chorando, sem saber o que fazer da vida. Ele fala, meu Deus, me separei agora, para onde é que eu vou, né? Tá num úterozinho, né? E que se tiver uma pessoa de mão dada por perto, ela não vai te dar uma solução, ele falou, né? Nem uma solucinha. Mas ela vai te dar um abraço, ela vai te ajudar, né? No conceito, pode te ajudar você enfim, encarar ou passar melhor por essa sensação de solidão, né? Que o divórcio dá nesse lugar escuro que é o útero, que ele diz que a gente vai se parir. Como é que você vê essas falas, Ana? Eu achei tão rico, tanta imagem me veio ouvindo Sim, ele. sim. Eu fico muito tocada quando eu escuto as pessoas falando assim e me afeta muito porque a gente não é habituado a associar perda com nascimento, né? Morte com vida.
a gente faz uma separação dessas coisas muito defensiva, assim, eu digo emocionalmente, né? A gente se defende muito de achar que uma coisa que seja tão trabalhosa, tão doída, possa estar relacionada com alguma coisa chamada vida. E é um dos enganos que a gente comete, né? É isso, a gente cria ilusões, expectativas. Mas sabe o que eu acho de verdade ouvindo isso? Eu acho que a gente está num momento de transição do mundo, assim, em muitas coisas. Do jeito que a gente está vivendo a vida, do jeito que a gente está dando importância ou não para determinados assuntos difíceis, delicados. Eu acho que a gente está vivendo uma transição de coisas assim muito, muito, muito complexas e muito profundas e que mexem com assuntos dessa ordem, assim, muito primitivos, de nascimento, de recomeço, sabe? E nascer, às vezes, leva horas, né? Muitas horas que envolvem sofrimento, que envolvem dor, que envolve uma batalha que é muito pessoal, que é muito íntima, porque tem ali, por mais que a gente esteja numa dupla, cada um tem que fazer a sua parte para aquilo acontecer, né? Se a gente pensar num nascimento, né? A mãe tem que suportar a dor da contração, o caminho sendo aberto, sustentar que aquilo vai chegar em um momento de receber uma outra coisa a partir, né, daquela experiência e, por sua vez, Deu, mas já voltou. Tudo bem. tá. E por sua vez, o bebê também tem que fazer a sua parte de continuar abrindo caminho, né? Então, isso para mim está muito conectado com o que a gente vive nos momentos de crise. Embora, se a gente não tem alguém junto, é muito difícil da gente ver isso, sabe? Porque quando a gente está lidando com uma devastação muito grande do ponto de vista emocional, a gente tende a se fechar, né? A gente tende a querer se proteger daquilo. E aí, às vezes, chega alguém do lado e quer dar mão e a gente fica a risco. E aí é um momento de a gente perceber se não está na hora de ter uma ajuda extra, sabe? E aí, quando eu falo de ajuda extra, eu estou falando não só do profissional de saúde mental que vai atuar no processo, mas eu estou falando também do profissional psicólogo que pode te receber, aí sim, num processo terapêutico, Uhum, né? uhum. Para ajudar a ressignificar algumas coisas, um lugar mental que você ocupa naquele momento da sua vida prática, né? Nossa, que legal isso que você falou. Muito. Eu nem sei se eu te respondo, mas Não, assim. eu acho que não tem resposta mesmo certa, né? Eu acho que era para gerar reflexão mesmo, porque eu achei muito Uhum, bonitas as metáforas do útero e de a transmutação, de transformação, e que é dolorido uhum, mesmo. E eu acho que é legal falar da dor e do luto, porque eu não sei quem me falou, olha, é muito bonitinho esse movimento, lindo, falar em raça, com respeito, mas a vida real é dura, é difícil, as pessoas sofrem, ninguém quer saber de falar com uhum, ninguém. Pelo uhum, contrário, quer passar com o carro por cima da outra pessoa. É um momento difícil, assim. Acho que é um ideal muito bonito, mas acho que não cola muito bem na vida real, né? Alguém, uma crítica assim, dura e assim, simplista, talvez, né? Eu É diria. porque a gente não está negando que seja tudo isso, né? O movimento não nega a raiva, o ódio, a dificuldade de falar, a vontade de que o outro morra e depois a gente pensa assim, nossa, não, isso não, né? Não posso falar isso. Mas isso nos habita também. Só que a gente não está falando de eliminar tudo isso da cena. A gente está falando de dar um jeito de acolher isso sem que isso vire um ato impensado que vai reverberar não só na minha vida, né, como quando eu estiver vivendo o divórcio, mas vai reverberar na vida dos meus filhos, na maneira como eu vou poder me relacionar ou não com eles, depois, dependendo das decisões que eu tomar nesse momento, né? Então, acolher isso
se torna fundamental? Porque quando você tem um profissional que acolhe o teu pedido e acolhe só a tua raiva e diz, tá bom, vamos resolver, e tá bom, vamos cuidar do teu dinheiro aqui, ou eu protejo tudo e o outro fica zerado, ou, sei lá, eu tiro tudo do outro e eu fico aqui achando que então eu ganhei a causa porque eu saí melhor do que o outro. Gente, não sei se dá para, numa situação dessa, a gente ignorar o fato de que isso vai ter efeitos reais na vida das pessoas, na existência daquelas pessoas. Sim. A gente não está falando de dinheiro num divórcio, quando a gente está falando de dinheiro, por exemplo, a gente não está falando de dinheiro, moeda concreta só, ponto. Né? A gente está falando de vida. E vida de verdade, que precisa, a gente vai precisar acolher a vida de verdade no sentido de tem raiva, tem vontade de que o outro às vezes se dane, porque eu me sinto prejudicada por ele, eu tenho que lidar com tudo isso, lembrando que dá para ser respeitosamente. E quando eu estou falando respeitosamente, eu não estou falando respeitosamente do tipo, vamos botar um ex-marido e uma ex-mulher para serem melhores amigos e falarem tudo bonitinho. Gente, não. O respeito que a gente está pregando, no meu entendimento, ele é um respeito pelo processo como um todo, pela responsabilidade que eu tenho que ter como profissional de saber quando aqueles clientes não conseguem saber que o respeito vai fazer diferença, eu como profissional preciso estar ali, nesse papel adjuvante. Né? Se ele não consegue, consigo eu ajudá-lo com isso. Uhum. Essa é a ideia. Não é de convencer a pessoa que todo mundo tem que fazer acordo. Isso não, é exatamente. inocente, né? Ingênuo. Não é isso. Mas agir respeitosamente pode ser um bom negócio no pior dos desastres para todo mundo. E é nisso que eu falo, quando eu digo que a gente está em transição no mundo, é disso que eu estou falando. Gente, não dá mais. A gente viu já, concretamente, estamos sentindo na pele, o que dividir o mundo em heróis e bandidos faz com a gente. Vamos ter que assumir a responsabilidade que todos nós temos um pouquinho dos dois. Não tem jeito. E eu acho que essa é a proposta. Os dois nos habitam e nos constituem, né, Ana? Eu acho que é isso. Eu acho que é um convite para a sociedade, talvez esse movimento também tenha um convite para a maioridade, assim, um pouco, sabe? Sair da minoridade no sentido de que eu vou delegar a minha solução para um terceiro. Seja ele um advogado, um profissional neutro ou um juiz, um terceiro que vai decidir para mim. Eu acho que isso é estar na minoridade, porque ninguém melhor do que você. As pessoas têm os recursos dentro dela para decidir melhor sobre a vida dela com relação aos filhos, com relação às coisas dela. Ela tem recurso, ela só precisa. Recurso não, ela tem a solução dentro dela, ela só precisa achar um bom caminho, pessoas que orientem adequadamente para que encontre uma solução respeitosa mesmo, como você disse. Eu estou falando mais do mesmo, mas o que eu queria dizer é que é um convite para autorresponsabilização, sabe? Reconhecendo todas as dificuldades possíveis e também olhando para o passado e vendo que o judiciário as ações de família são ações que duram muito tempo, são ações doloridas. O Poder Judiciário, assim, muitos juízes que eu converso, que eu conheço, enfim, sentem, porque eles estão, esqueci, faltou a palavra, mas eles não têm condições de decidir, de dar tratamento para as questões que estão postas ali, porque elas são metas jurídicas. Uhum. Elas são para além do direito, né? E, no entanto, as pessoas levam para eles. E eles sentem e sofrem, porque eles não têm como decidir isso, né? Então, são ações arrastadas, porque, enfim, no meio do... Como você falou hoje de manhã, quando a gente conversou um pouco antes, na hora do almoço, né? Achar um outro caminho, outro dia que nós falamos, né? Apresentar outros caminhos para as pessoas, que não aquele que a dor nos impõe, né? Porque daí é a dor que dá o tom. A dor que dá o tom do processo judicial, a dor que dá o tom para tudo. E a dor, eu acho que ela é cega e sincera, ela é acéfala, né? Ela não pensa. A dor dá o tom, ou então o outro dá o tom, né? Porque isso é muito parecido também, né? No consultório a gente ouve muitas pessoas perguntam assim, né? Tá, Ana, mas o que você acha? O que você faria?
né? E aí eu fico, assim, muito nisso da gente poder trabalhar, né? Do que você se livra quando você tem a minha experiência, né? Eu posso te dizer, nesse trabalho, a gente vai conversar assim, né? Bom, o que você acha? Bom, eu acho que a gente tem essa saída aqui, que é assim, assim, assado, e que mexe com isso, com aquilo, com aquele outro. E a gente tem essa outra saída aqui, que mexe com esse cozido. E que, portanto, reverbera nisso aqui e vai trazer um outro resultado. Eu acho que a gente tem que refletir e ver aonde você se sente melhor acolhida nas tuas necessidades entre esses dois universos. Uhum. E aí é poder sair desse lugar de ficar submetido ou à tua emoção mais dolorida, dolorosa em relação ao momento, ou ficar submetido ao olhar do outro que diz assim, não, mas eu acho que você devia escolher isso aqui, viu? Uhum. Mas eu não tô lá dentro, né? Então, acho que isso também é importante, né? Que quando a gente diz da maioridade, e que fique claro, a gente está falando aqui, não tem nada a ver com cronologia, a gente está falando Não, de não é. desenvolvimento emocional, né? Trazer a pessoa para essa responsabilidade, para essa autonomia, tem a ver com poder realmente se situar no meio do caos e dizer assim, não é, ai, o caos não existe, não é, ai, é só caos. É poder dizer, bom, sim, tem um caos, sim, eu posso contar com essa equipe ou com esse profissional que vai me ajudar a pensar, mas a decisão é minha. Perfeito. Perfeito, Né? Ana. Eu vou aproveitar aqui que a gente essa pausa para respirar e vou ler o que algumas pessoas falaram aqui pra gente. Tem alguns Uhum. comentários, essas pessoas estão mais quietinhas, mas eu sei que aqui eu vi, estou subindo aqui, eu acho que foi a Márcia, deixa eu ver se eu chego nela aqui, tem bastante. Aqui, né? A Márcia disse: eu era totalmente dependente do meu ex-marido por 18 anos. Nos separamos de uma forma complicada e eu fiquei absolutamente sem nada. Isso é lamentável, né? Esse é um exemplo de um divórcio, ouvindo, assim, lendo aqui, né? Porque a gente recebe sem respeito, né? Ou sem considerar o outro em alguma medida, né? É lamentável mesmo, porque a gente acaba vivendo nesses casos, nessas situações, é como se aquilo tivesse invalidado 18 anos anteriores da vida. E nada deveria ser tão cruel assim a ponto da gente sentir que não teve vida 18 anos antes. Teve construção, teve vida, né? E acho que essa é a nossa ajuda, respeitar a história e respeitar também que quando acaba, quando ultrapassa o limite de uma das pessoas ou das duas, a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, né? Uhum. Sabe que até a Márcia também fala, né? Aliás, estou tendo que recomeçar abaixo de zero com quase 40 anos. E eu ia Então, falar. pega um agasalho, Márcia. Abaixo de zero é muito ruim. Busca agasalho. Se você não tiver dinheiro para comprar, a gente pensa em auxílios outros. Sempre tem. Não vamos também achar que não tem saída porque a gente não tem dinheiro. Dificulta muito. É bem complicado, mas eu continuo sendo alguém que acredita muito na nossa capacidade de aldeia, como diz lá os nossos queridos Cláudio e esqueci o nome dele. E o Ai, Alexandre. Ah, eu e até o queria dizer. Alexandre. A Márcia, você falou de começar, de recomeçar, quase 40 anos. Teve uma live na terça-feira à noite. Não, perdão, a live do Tebas foi segunda, viu, gente? Disse errado. E a Cris Paz, né, que é uma, enfim, publicitária, personalidade aqui no Instagram, ela é ótima, ela tem um podcast chamado 50 Crises. Quando ela fez 50 anos, ela começou a falar sobre a vida aos 50, e ela conversou com a Olivia Furst, que é advogada colaborativa, carioca, sobre esse começar de novo, depois, né, o divórcio grisalho, o divórcio 50 a mais, o divórcio, né, nesse momento de vida aí que mais maduro, nosso, que eu tô também aqui divórcio, tô grisalha, divórcio não, mas tô grisalha aqui.
Aí, divórcio não. Ela é muito legal a conversa sobre isso, sabe, Márcia? Eu te recomendo. Tem algumas ali, alguns insights muito bacana que elas trouxeram. Ela é Assim. ótima, ela é ótima. Ela é muito legal. Inspiradora essa mulher. Então, As tem duas, né? A outras. Luísa é ótima também. Tem muita gente falando sobre muito, muito triste, aconteceu com várias amigas, alguém falando sobre ótima live, super nos elogiando aqui, Ana, Oba! sobre o nosso papo. Sabe, Ana, que eu queria ter falado com você, não sei se ainda tem tempo, a gente tá quase acabando, não vai dar. Eu ia falar sobre, perguntar para você sobre as frases mais ditas dos clientes, que eu ouço aqui, que é eu tô sempre cedendo, eu só quero o que é justo. Essas são as duas frases que eu mais ouço, né? Tô sempre cedendo, não é justo, eu só quero o que é justo, sabe? E Aham. as, Eu não quero brigar, é o que eu mais escuto. eu Eu não não quero quero brigar. brigar. Então tá, você deixa ele trocar dia lá com o teu filho. Imagina, vai bagunçar toda a minha vida. Isso, isso Então, assim, são indicativos que, e às vezes eu me sinto realmente é, parada, assim, né? Assim, inerte diante dessas frases, porque o que que é o justo, né? O que que é estar sempre cedendo? Quando a gente cede, um dia a gente falou sobre isso, né? Ceder não é renúncia, né? Ceder é troca. Então, é uma escolha. Eu dou algo para receber algo, é uma cessão, né? Não é. eu até diria que é um tanto de renúncia, Um que é tanto de. diferente de sacrifício, né? Fazer um sacrifício, você sempre fica com uma dívida, né? Eu me sacrifiquei. Fazer uma renúncia, você escolhe renunciar aquilo em nome de uma outra coisa, Pode que ser. pode te trazer um ganho também, de alguma maneira, né? Isso é verdade. Bom, a gente está indo um pouquinho para o fim, que são 5 para as 2. Eu sei que se a gente engatar num outro assunto aqui, é, a gente pode acabar passando do momento. Eu queria ver se você Uhum. queria dizer mais alguma coisa para o pessoal. Eu tinha te feito a pergunta se você acredita em divórcio sem trauma. Eu tinha bolado essa pergunta para você. Pois é. Pergunta espinhosa, né? Você acredita em divórcio sem trauma? Então, sabe que eu acho que eu quero te falar uma coisa e falar para quem estiver com a gente, assim, né? Depende do que você entende por trauma. Quando você pega o conceito de trauma e entende que um trauma é algo externo a você, impingido à sua pessoa, eu acredito em divórcio sem trauma. Agora, se a gente está falando do trauma no sentido de eu vivi uma situação muito dramática e isso vai ter efeitos na minha identidade, eu acho que não. Aí eu acho que todo divórcio é traumático, sim. Mas não precisa ser violento, não precisa ser disruptivo mais do que o necessário. Eu acho que pode ser um divórcio traumático, mas que abre possibilidades de renascimento, de ressignificação. E isso vai passar também pela sua condição de buscar pessoas que possam atender esse viés, né, de entendimento. Agora, se você quer brigar, busca a briga, porque a escolha no final das contas é nossa, né? Então a gente não está aqui forçando a barra para que todo mundo faça o mesmo caminho. Somos todos diferentes, cada um tem o seu. Não se trata de julgar o que é certo, o que é errado, mas a gente está trabalhando em cima de alguma coisa que necessariamente acreditamos, né, Val? Sim, necessariamente. Não tem como trabalhar com o que a gente não acredita, né? Não. Não tem. Ai, obrigada, Ana. São muito bom. Queria ficar um tempão com você aqui. Queria ficar muito Eu tempão. gostei também. Eu Né? achei que eu ia A ficar gente tem- nervosa, mas Não, é até muito legal. Eu falei, fazer live é gostoso, é muito bom. A gente tem, sabe? E é um conteúdo riquíssimo para as pessoas. Eu me acredito, assim. Acredito que tem um conteúdo importantíssimo que vai abrir muitas janelas, assim, essa conversa. Já para mim, eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Eu para queria, mim eu, também. eu separei uma crônica é, de uma pessoa que chama Paulo Mendes Campos. Ele escreveu em 1964, uma crônica chamada O Amor Acaba. Você conhece? Acho que não, não lembro. Eu vou tentar ler aqui, esperando que não caia a live, né? É bem curtinha, assim, curtinha Bora. não, né? Olha lá, ela é assim. Sim, o amor acaba. Onde? Quando? Como?
numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, e acaba também em cafés engordurados, diferentes dos parques dourados onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra o automóvel, ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhado de cinza e o escarlate das unhas. Na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada a última alegria, que não veio. E acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados. E elas se movimentam no escuro como dois polvos de solidão. Como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Na insônia dos braços luminosos do relógio, e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e monótonos espelhos paralelos, e no olhar do eterno cavaleiro errante que passou pela pensão. Às vezes, o amor acaba nos braços crucificados de Jesus, filho torturado e compadecido de todas as mulheres, no elevador, mecanicamente, como se lhe faltasse energia. No andar diferente da irmã dentro de casa, o amor pode acabar. Na epifania da pretensão ridícula dos bigodes, nas ligas, nas cintas, nos brincos, nas silabadas femininas, onde o amor, quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde o amor pode ser outra coisa. O amor pode acabar no telefone, onde tantas vezes o amor começa, o amor acaba. Na compulsão da simplicidade, simplesmente. No sábado, depois de 3 goles monos de gin à beira da piscina. No filho, tantas vezes semeado, às vezes vingado por alguns dias, mas não floresceu. Abrido parágrafos de ódio inexplicável entre o pólen e o gineceu de 2 flores. Em apartamentos refrigerados, atapetados, atúrdidos de delicadeza, onde há mais encanto que desejo, e o amor acaba na simples poeira que vertem os crepúsculos, caindo imperceptível no beijo de ir e vir, em alas esmaltadas com sangue, suor e desespero, nos roteiros do tédio para o tédio, na barca, no trem, no ônibus, e de volta de nada para nada. Em cavernas de sala e quarto conjugados, o amor acaba. É um pouquinho mais comprido, eu vou deixar aqui nesse final dizendo: em todos os lugares o amor acaba. A qualquer hora o amor acaba. Para recomeçar em todos os lugares. E a qualquer hora o amor acaba. Ai, que lindo, Val. Tem mais um Puxa pouquinho vida. que eu cortei porque eu achei que ia ficar muito longo e talvez caísse. Mas é muito bonito, é sério. Tem uma amiga que escreveu um texto a partir desse aqui, sabe? Mas é muito E é bacana. isso, né? A gente repensar o fim, porque em geral o começo tá nele. Se não acabar, a gente não recomeça nunca, né? Então, algumas coisas a gente vai precisando que acabe no processo de casar. Até quando você mantém e quer sustentar o teu casamento, você tem que ver se não vale a pena acabar algumas coisas para recomeçar outras. Porque a gente muda ao longo da vida, né? Se tudo corre bem, a gente muda. Sim, a gente muda. Ana, obrigada por essa conversa. Obrigada a todos que Obrigada, nos eu. ouviram, que passaram por aqui, que eu sei que depois vão voltar. Por favor, indique essa live, eu acho que ela é muito rica. Indique o movimento, a semana do movimento do Divórcio Divórcio com Com respeito. respeito segue até sábado. Amanhã eu vou falar com a Josi sobre padrastos. Muitas coisas legais. Muitas Eu acho que padrastos. falar sobre madrastas vai ser super bacana amanhã também, porque eu acho que é parte importante de um entendimento que a gente tem que ter do respeito aos filhos que ficam do casamento anterior, né? De que lugar que a gente fala. Eu tenho um enteado lindo, maravilhoso, que eu amo muito, mando. Assim, eu sempre penso que o privilégio de você ter tido a experiência de viver com alguém que já teve um casamento anterior tem muitas dificuldades, mas também tem muita coisa legal, porque a gente aprende a construir amor onde acabou algumas coisas, mas está renascendo outras possibilidades. Obrigada, Ana. Muito obrigada, viu? Espero Beijo você amanhã para grande, ver a gente. Um obrigada abração eu. para todos aí. Vou fechar aqui a live. Bom dia. Beijos.